Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Senhor Jesus. Pedir que os irmãos se coloquem em pé. E vamos juntos cantar o hino Glória. Surgem anjos proclamando paz à terra, a Deus louvor. Amém. Pode se sentar. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Hoje é a celebração do nosso culto de Natal. Os irmãos aí agora estão vendo todo o cenário já montado. Antes a gente só tinha esse fundo aqui, agora a gente tem aqui uma representação do local onde Jesus tenha nascido. Nós vamos fazer a nossa leitura bíblica e depois a nossa oração, só que hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Eu quero convidar os irmãos a que acompanhem a leitura, vai estar sendo projetada aqui no telão. Nós pegamos a linguagem um pouco mais atualizada
Eu queria chamar aqui a Martinha à frente. Nós vamos ter as crianças fazendo a nossa leitura bíblica desta noite. Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Cirenio era governador da Síria. Então todos foram para se registrar-se, cada um na sua própria cidade. Por isso José foi de Nazaré, na Galileia, para a região da Judeia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá porque era descendente de Davi. Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Ela estava grávida, e aconteceu que, enquanto se chamavam em Belém, chegou o tempo de a criança nascer. Então Maria deu à luz a seu primeiro filho. Enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos e de ovelhas. Então o anjo do Senhor apareceu, e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse: "Não tenham medo. Estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria, também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor." Esta será a prova. Vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada em uma manjedoura. No menino instante apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: "Glória a Deus nas maiores alturas do céu, a paz na terra para as pessoas a que Ele quer bem." Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: "Vamos até Belém para ver o que aconteceu. Vamos ver aquilo que o Senhor nos contou." Tia está aqui com você, tá bom? A tia vai te ajudar. Vem cá. Vem aqui com a tia. O que eu falei para você? E você vai repetir? Eles foram depressa. Leia aqui. Com vergonha. Você fala: eles foram depressa. Diz que eles foram depressa e encontraram Maria e José e viram o menino deitado na manjedoura. Então contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. Então os pastores voltaram para os campos, cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinham ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado. Amém, meus irmãos, está aí o relato do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
É bom a gente sempre ter a participação aqui das crianças e assim elas já vão crescendo e se desenvolvendo também. E agora eu queria chamar aqui à frente para fazer a nossa oração inicial do culto dessa noite, a nossa irmã Edi, para estar orando, apresentando então este culto diante do Senhor, esta noite que nós estamos aqui celebrando o nascimento do nosso Salvador. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, queremos pedir ao Senhor que esteja nos abençoando nessa noite, quando estamos aqui reunidos em Teu nome, e queremos que esse culto, Pai, seja realmente para dar ao Senhor toda a honra, toda a glória que só o Senhor merece. Estamos também reunidos para celebrarmos mais o Natal. Senhor, pedimos que realmente nós possamos celebrar de maneira que agrade ao Senhor. Abra os olhos da nossa alma, do nosso coração, para realmente entendermos o significado do Natal. Porque Jesus veio a esse mundo, o que Ele fez por nós. Que o Natal não seja, Senhor, apenas troca de presentes, comidas gostosas e fartas, e até mesmo Papai Noel, mas que seja realmente a celebração de Teu Filho, que veio a esse mundo para se dar por nós. Tomou a natureza humana, Senhor, viveu entre nós para nos salvar, nos redimir, nos purificar de todo o nosso pecado. Nós estamos alegres por isso, Senhor, porque temos a salvação em Cristo Jesus, por causa do Teu grande amor por nós. Que realmente possamos compreender, entender esse amor que é profundo, é amor que nós muitas vezes nem chegamos a compreender, mas que o Senhor possa fazer isso em nosso coração, dando-nos um entendimento, e que Jesus realmente possa ser o caminho, a verdade e a vida, Pai. Ó Deus, abençoa todos os atos desse culto, Senhor, que a apresentação das crianças seja também para glorificar o Teu nome. Tu mesmo falaste que dos pequeninos sairia o perfeito louvor. Que essas crianças possam, ó Deus, ao fazer a sua apresentação, realmente compreender o que elas estão comemorando. Pedimos também que a palavra que vamos ouvir possa edificar as nossas vidas, Senhor. Oramos assim, no nome precioso de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Obrigado, irmã. No reino de Deus é assim, desde o mais novo até o mais maduro, todos participam, todos contribuem para que Deus seja honrado e seja glorificado. E agora eu convido toda a igreja a se colocar em pé, porque agora todos nós juntos vamos honrar e glorificar o nosso Deus com os nossos louvores e adoração. Essa música, na verdade, é o Cântico de Maria, onde ela diz: minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Que realmente a cada dia das nossas vidas possamos nos alegrar no Senhor. Amém? E ser gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, por todas as bênçãos derramadas por Ele sobre as nossas vidas. Amém? Senhor.
Glórias ao nosso Senhor Jesus, que é santo. Amém. Nesse louvor, no próximo louvor, os irmãos podem estar trazendo à frente os dízimos e as ofertas. Faça isso com amor, amém? Com alegria. Quero te agradecer, Pai. Agradecer ao Senhor Jesus por essa noite. Agradecer ao Senhor por nos dar a oportunidade, Pai, de chegarmos até aqui. Pai, sei que nessa caminhada, Senhor Jesus, para muitos foi difícil, Senhor Jesus, mas na Tua graça, Pai, vencemos. Para outros, Pai, essa noite de Natal, Paizinho, vai ser uma noite de tristeza, pois perdeu algum ente querido, tem algum parente enfermo, internado. Mas, Pai, peço que o Senhor possa estar consolando esses corações. Pai, se eles forem filhos Teus, Paizinho, que eles possam lembrar de quem Tu és. Porque o Senhor morreu naquela cruz, Paizinho. Morreu na cruz pelos nossos pecados, mesmo não sendo merecedores. Mas mesmo assim, o Senhor é misericordioso com cada um de nós, todos os dias. E que sejamos gratos, Pai, diante de qualquer circunstância, diante de qualquer dificuldade ou problema. Mas que sejamos gratos, Senhor, pelo Teu sangue derramado naquela cruz. Pai, peço que essa noite também, Senhor, o Senhor possa estar usando a vida do pastor Fernando com a Tua palavra, que possa tocar o coração daquele, Pai, que ainda não recebeu o Senhor, não crê no Senhor como Salvador, mas que o Senhor possa quebrantar esse coração. E aqueles, Pai, que já entregaram a vida a Ti, Senhor, que nós possamos sempre lembrar de quem Tu és, que nós possamos ser sempre renovados com a Tua palavra todos os dias, que não deixe nos desanimar, Paizinho, mas ao contrário, que sejamos sempre gratos e felizes, Pai, por estarmos sempre na Tua presença. Pai, peço que o Senhor também possa abençoar a vida das nossas crianças, que essa noite eles vão cantar. Sei que algumas crianças, Paizinho, estão apreensivos ou até mesmo meio
tímidos, Paizinho, mas que o Senhor possa estar tirando essa timidez, digamos, esse nervosismo, que o Senhor possa estar usando a vida delas, Paizinho eterno, para glorificar o seu santo nome. E que eles possam entender e compreender por que estão fazendo isso. Somente para Ti, Senhor Jesus. E que a graça do Senhor esteja sobre a vida de cada um desses irmãos aqui essa noite. Que a Tua graça, a Tua luz, a Tua misericórdia seja sempre presente, Pai, na vida de cada um de nós. É isso que eu te peço e te agradeço em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Amém. Amém, meus irmãos. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, o Evangelho de Lucas, capítulo 24. No início do culto, nós tivemos a leitura feita pelas crianças em Lucas, capítulo 2, do verso 1 ao 20, relatando os acontecimentos do nascimento de Jesus. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. A palavra de Deus diz assim, Lucas 24, a partir do verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão dos que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam:
o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te bendizemos, louvamos o teu nome, ó Deus, e te agradecemos por mais uma oportunidade que aqui nos é concedida de estarmos reunidos no teu nome para juntos, ó Deus, adorarmos ao Senhor, ó Deus, te exaltar e ouvir, ó Deus, a tua palavra falar ao nosso coração. Ó Pai, que estejamos com os nossos ouvidos atentos e corações abertos, aquilo, ó Deus, que o Senhor tem a tratar conosco aqui nesta noite. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, ó Deus, iluminando cada entendimento na compreensão, ó Pai, da tua palavra. E que no abrir da minha boca, ó Deus, o Senhor me use como instrumento, ó Pai, da tua vontade para ministrar, ó Deus, a tua igreja. Eu oro assim, ó Deus, agradecido no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amados irmãos, o que nós celebramos no Natal? Celebramos o cumprimento de uma promessa. Cumprimento da promessa de Deus em enviar o Salvador ao mundo. A Bíblia diz que quando Deus criou todas as coisas, eis que ele diz que tudo era muito bom. E essa afirmação de Deus revela ali a perfeição e a excelência da sua criação. Especialmente a criação do ser humano que foi criado à imagem e semelhança do seu Criador. Gênesis capítulo 1, verso 31, nos diz: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Deus estava satisfeito com aquilo que ele havia criado. Ele viu que tudo estava em harmonia. Tudo estava cumprindo com o propósito para o qual fora criado. No entanto, quando nós continuamos a ler o capítulo de Gênesis, chegamos no capítulo 3. E ali nós podemos observar o caos do pecado instalando-se no mundo que foi ali perfeitamente criado por Deus e que era muito bom. Adão e Eva abriram ali as portas para o pecado, condenando assim toda a perfeita criação de Deus. Quando você vai para o capítulo 3 do livro de Gênesis, Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 17 em diante, diz assim: e Adão disse: visto que atendestes à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento, durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então nós vemos que após a entrada do pecado no mundo, o que acontece é que o caos se instala em toda a criação. Porém, Deus, sendo o Criador e sendo a fonte do próprio amor, ele vem então ao encontro deles ali no Jardim do Éden. E mesmo ali, diante do julgamento estabelecido, Deus dá a Adão e Eva uma palavra de esperança para a restauração de todas as coisas. Ali em Gênesis, novamente, capítulo 3, no versículo 15, nós temos o que é conhecido como a primeira anunciação do Evangelho. Ele diz aqui: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A primeira anunciação feita a respeito da vinda de Jesus,
ela foi feita pelo próprio Deus, declarando que ele enviaria o Salvador ao mundo. E ali então, com amor e misericórdia, o Senhor declara que ele enviaria alguém para pisar a cabeça da serpente, o agente da tentação, que é o próprio diabo, o próprio Satanás, conforme nos escreve ali o livro de Apocalipse, capítulo 12, no verso 9, e também no capítulo 20, versículo 2. Como eu disse, esta é a primeira anunciação do Evangelho, indicando o Messias, aquele que viria para restabelecer então a ordem de todas as coisas, aquele que viria para fazer com que tudo fosse novamente muito bom, conforme Deus assim havia criado. Amados, há um plano de salvação e redenção declarado pelo próprio Deus, para uma humanidade caída e condenada. Não somente para Adão e Eva, mas também para todos aqueles que viriam após ele. Nós sabemos que após a queda, todos nascem com a mesma natureza pecaminosa de Adão e sofrem do mesmo juízo. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Lembre-se que Deus havia criado o homem à sua imagem e semelhança. Após a queda, Adão passou a gerar os seus descendentes à sua imagem e semelhança. Ou seja, uma imagem caída, uma imagem corrompida. E a Bíblia afirma que não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e estão distantes da glória de Deus. O que eu quero tratar com vocês aqui nesta noite é sobre o plano da redenção e a promessa da restauração na vinda do Salvador. Amados, o plano da redenção e a promessa de restauração na vinda do Salvador são temas centrais em toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está apontando para o Messias. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está apontando para Jesus. Ele é o centro. E ao longo das Escrituras, então, essa promessa ela vai sendo desenvolvida e ela vai sendo ampliada. Praticamente todos os profetas que foram chamados por Deus traziam em sua mensagem a esperança de um Salvador. Quando você lê ali os profetas, você vê ali nas mensagens que eles trazem, não somente o juízo, mas também a promessa de restauração. A promessa de que Deus enviaria aquele que viria para salvar o seu povo. Os profetas anunciaram a vinda do Messias, descrevendo ali a sua natureza, descrevendo ali a sua missão e um impacto que ele teria na história da humanidade. E a primeira coisa que nós podemos destacar é o fato de que ele disse que viria. A primeira coisa que nós destacamos na narrativa bíblica, principalmente em relação às promessas, é que ele disse que viria. A promessa da vinda do Messias, ela estava ali sendo passada de geração a geração. E ali então em Abraão, o homem escolhido por Deus para formar o seu povo, Deus ali reitera a promessa que foi feita no Éden, porém agora estendendo essa promessa a todas as famílias da terra. Aqui em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abrão, que depois passa a se chamar Abraão, veja só o que Deus diz. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra,
da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E quando você vai então para a carta de Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Veja que Deus está anunciando a mensagem do Salvador. Ele fez isso no Jardim do Éden com Adão e Eva. E ele fez isso com Abrão na sua chamada. Mas os anos se passaram e muitos ali aguardavam ansiosos pela vinda do Messias. No entanto, parecia que tudo estava demorando demais para acontecer. Israel, o povo escolhido por Deus, se envolveu em guerras, houve cativeiro, pranto, e a promessa de um Salvador parecia que estava cada vez mais distante. No entanto, no tempo certo, o tempo do Senhor, a promessa se cumpriu. Profetizado em todo o Antigo Testamento e aguardado ali por toda a nação de Israel, Jesus então vem ao mundo assumindo a forma humana, sendo concebido por uma mulher. Aqui mesmo em Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então nós vemos que Gênesis 3,15 se cumpriu. Se cumpriu ali perante os olhos daqueles que estavam diante de um bebê, numa manjedoura, após ouvirem a mensagem dos anjos. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amados, Deus cumpriu sua promessa, enviando ao mundo o seu Filho, e ele disse que o Messias viria, e ele veio. Deus cumpriu com a promessa que Isaías vai falar, quando ele escreve aqui, Isaías capítulo 7, texto conhecido, creio que da maioria, no versículo 14, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E aqui no capítulo 9, no versículo 6, diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Irmãos, ele disse que viria, e ele veio. Deus é fiel e cumpriu com a sua palavra. Mas, amados, a história não termina aí. Ele disse que morreria, mas que ressuscitaria. A promessa da vinda do Messias, ela foi cumprida. Mas a sua missão estava apenas no começo. Jesus, ele veio ao mundo através de Maria. Ele foi ali um bebezinho. Ele se tornou uma criança, depois um adolescente, jovem e, por fim,
um adulto. E enquanto ele esteve aqui na terra, ele ensinou, ele curou, e ele mostrava ao mundo que ele é o perfeito Filho de Deus. Perfeito, porque nele não habitou pecado algum. Ele foi plenamente homem, mas também plenamente Deus. Disposto ali a levar adiante o plano de Deus para acabar com o problema do pecado. O problema que se instaurou lá no Jardim do Éden. Ele foi perseguido. Ele foi maltratado e desprezado. Amados, ele não foi o líder político e militar que muitos gostariam que ele fosse. Porque ele estava numa missão muito mais elevada. Ele estava numa missão que foi dada pelo próprio Deus Pai, de aniquilar o problema do pecado que é a morte eterna. Jesus mostrou ser o caminho, a verdade e a vida. Ele falou que é o pão que desceu do céu, a luz do mundo, a ressurreição e a vida. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E ele deu. Ele disse que morreria. E ele foi obediente até a morte, fazendo a vontade de Deus Pai. Amados, bateram em Jesus. Cuspiram em Jesus. Colocaram na sua cabeça não uma coroa de glória, mas uma coroa de espinhos. Ele foi condenado à morte numa cruz. A mais cruel dor infligida a um ser humano para aquela época. Ele derramou o seu sangue e é por isso que hoje nós temos o perdão dos nossos pecados. Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Irmãos, enquanto no Éden um animal foi sacrificado para cobrir o pecado cometido, lá na cruz, o Filho de Deus, ele pagou pelo salário do pecado. O Cordeiro de Deus, que não cobre, mas ele tira o pecado do mundo. Ele foi castigado em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. O próprio profeta Isaías nos traz uma descrição muito vívida desse martírio de Jesus. Isaías 53, a partir do versículo 3 diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Isaías teve uma visão clara e nítida do sofrimento do Salvador. Então nós vemos que ele disse que viria, e ele veio. Mas ele disse que também morreria,
e ele morreu. Mais uma vez, Deus cumpre com a sua palavra. E na morte de Jesus é que nós encontramos vida e paz com Deus. Porque a palavra vai dizer justificados mediante a fé. Nós temos paz com Deus. A fé em Cristo. Justificados mediante a fé em Cristo, nós passamos a ter paz com Deus. E a Bíblia também diz que aquele que não tem pecado, ele se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos ser justiça diante de Deus. Ele disse que morreria, e ele morreu. Jesus cumpriu a sua promessa de morrer na cruz em obediência a Deus Pai. Ele foi obediente, como diz a palavra, até a morte, e morte na cruz. Mas, amados, se tudo terminasse com a sua morte, nós ainda assim estaríamos perdidos. Se tudo acabasse ali, naquele momento da cruz, ainda assim nós estaríamos perdidos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 13, diz aqui: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram ou morreram em Cristo, pereceram. Agora preste atenção. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se tudo tivesse acabado ali, na cruz, nada teria se resolvido. Nós ainda continuaríamos perdidos. Ele disse que viria, ele veio. Ele disse que morreria, ele morreu. Mas ele também disse que ressuscitaria e ressuscitou. Ele ressuscitou, amados. No terceiro dia, foi dada a notícia àqueles que foram ao túmulo. Nós lemos ali em Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 5, diz aqui: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Amados, vocês podem imaginar o rebuliço que foi essa notícia da ressurreição de Jesus? Porque mesmo ele tendo avisado que o faria, e ele fez, as pessoas ficaram surpresas e atordoadas com essa notícia. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Jesus, ele venceu a morte e está vivo. Ao ressuscitar dos mortos, Jesus foi elevado por Deus ao lugar de mais alta honra. E agora, por causa do que ele fez na cruz por nós, temos esperança e podemos ter vida abundante como filhos de Deus. Continuando ali o relato de 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 20, diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem,
também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. A todos aqueles que creem nessa mensagem e que entregam a sua vida para Jesus, estes se tornam filhos de Deus e têm agora a promessa de ressurreição e vida eterna. Mas agora eu quero que você preste atenção, porque esses dois discípulos que estavam voltando para sua casa depois da crucificação e morte de Jesus, eles encontram com Jesus pelo caminho, ou melhor, Jesus encontra-se com eles no caminho, mas eles não o reconhecem. E Jesus o questiona sobre os fatos que haviam ocorrido. E eles dizem a Jesus: mas o senhor não assiste televisão, não vê os jornais, não acessa a internet? O senhor não está sabendo das notícias do que aconteceu em Jerusalém? Aquele Jesus, o Nazareno, um profeta poderoso em obras e palavras, ele foi morto pelas nossas autoridades. E nós acreditávamos que era ele que seria o Messias. Mas agora já fazem 3 dias que ele morreu. E a partir dali, então, Jesus começa a ensinar-lhes a palavra a respeito do Messias. Então, meus amados, preste atenção. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Irmãos, ele disse que viria, e ele veio. Ele disse que morreria, e ele morreu. Ele disse que ressuscitaria, e ele ressuscitou. Talvez agora você diga: bom, então a obra agora está completa. Amados, ainda falta uma coisa. Ele disse que voltaria. Ele disse que voltaria. E aí eu quero fazer uma pergunta aqui nesta noite para você. Diante do fato de que ele cumpriu tudo o que ele disse, você está pronto para a volta de Jesus? Você está pronto para estar diante de Jesus? Amados, o dia em que nós iremos nos encontrar com o Salvador, o Messias que foi prometido por Deus. O autor aos Hebreus nos traz aqui uma séria advertência. Capítulo 9 de Hebreus, verso 27 e verso 28. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. E o que vem depois? A palavra diz: o juízo. Amados, você só tem uma vida. É essa vida que Deus te deu. E o que você está fazendo com ela? E Ele está te dando a oportunidade de você voltar-se para Ele. Porque a Bíblia é muito clara quando ela diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. E depois vem o juízo de Deus. Você está preparado para esse dia? Você está pronto para se encontrar com o Senhor? O verso 28 diz: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam a salvação. Você está esperando a salvação em Cristo? Você tem certeza de que se você morresse hoje, aqui, agora, você estaria no céu? Os sinais da volta de Jesus estão cada dia
mais intensos e claros. Na semana passada, nós pregamos aqui sobre o sermão profético de Jesus. E nós trouxemos a palavra de advertência que é: estejam preparados, estejam vigilantes, porque não sabemos nem o dia e nem a hora em que ele virá. Mas você pode ter certeza de que ele vai voltar. E quando ele voltar, como você vai estar? Precisamos estar preparados, porque o dia e a hora nós não sabemos. Mas de uma coisa nós sabemos, irmãos. Sabemos que ele nunca falhou em nenhuma de suas promessas. Portanto, com certeza, nessa promessa que ele disse que ele voltaria, ele também não vai falhar. Apocalipse 22, verso 7. Vejam, eu venho em breve. Felizes aqueles que obedecem às palavras da profecia registrada neste livro. Muitas pessoas dizem: mas já passou tanto tempo, será que Jesus vai voltar mesmo? Será que ele virá? Estava vendo uma mensagem onde a pessoa foi questionada exatamente sobre isso. Mas já tem passado tanto tempo, acho que Jesus, esse papo de que Jesus vai voltar, isso aí não vai acontecer não. E essa pessoa estava num velório. E ela apontou então para aquele caixão e disse: você está vendo esse homem que está aqui? Pois é, para isso aqui Jesus voltou. E para você, no dia em que você estiver aqui, o que vai ser? Será que você vai estar com ele? Porque um dia, irmãos, se nós não nos encontrarmos diretamente com Jesus quando ele voltar, um dia nós iremos partir deste mundo. E para onde nós iremos? Para onde você irá? Ele nunca falhou em nenhuma das suas promessas. Com certeza nessa ele também não falhará. Por isso nós precisamos nos purificar. Precisamos manter limpos os nossos corações. Confessar os nossos pecados, porque a palavra diz que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, mantenha a sua vida transbordando do Espírito de Deus. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. Ande no Espírito. Viva no Espírito. E que a sua vida seja conhecida pelo fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fé e domínio próprio. Este é o fruto que o Senhor espera daqueles que por Ele são chamados. Então seja você uma testemunha fiel, permaneça firme até a morte, fale do amor de Jesus, proclame a salvação em Jesus. Diga a todos que Deus ele é fiel em cumprir com as suas promessas. Então, se ele disse que vai voltar, você pode ter certeza, ele vai voltar. Apocalipse capítulo 22, versículo 20, diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. Esse é o desejo daquele que tem a sua vida entregue a Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele não teme a morte, porque ele sabe que ao sair daqui ele vai se encontrar com o seu Senhor. Então, meu querido, fale de Jesus em todo o tempo. Porque muitas pessoas caminham para a perdição, longe do amor e da presença de Deus. Então nós temos que ser testemunha fiel, proclamando a vinda, a morte, a ressurreição e a volta de Jesus. A promessa da restauração nos dá esperança e nos motiva a viver em conformidade com os princípios do reino de Deus, buscando ter uma vida de amor, justiça
e serviço ao próximo. Aguardando assim, então, com expectativa, o grande dia, o dia em que todas as coisas serão restauradas e nós viveremos em plena comunhão com o nosso Deus. Amados irmãos e irmãs, a promessa do Messias se cumpriu. Deus é fiel. Ele disse que viria e ele veio. A história está aí para comprovar isto. Ele disse que morreria e ele morreu. Ele disse que ressuscitaria e ele ressuscitou. O túmulo está vazio. Mas ele também disse que um dia ele voltaria. E a grande questão é: você está pronto para se encontrar com Jesus? Vamos orar? Ó Deus, nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos pela tua palavra. A tua fidelidade em cumprir, ó Deus, com as tuas promessas. Desde o princípio, desde a queda, ou diria que até mesmo antes da queda, o Senhor já tinha tudo traçado e ordenado segundo o teu propósito e a tua vontade. Como o próprio Jesus disse, os céus e a terra passarão, mas as palavras dele não passarão. Elas se cumprem, assim como se cumpriram, e assim como há de se cumprir o dia, ó Deus, em que nós aguardamos a nossa bendita esperança, que é a volta do nosso Senhor. E tenhamos o nosso coração preparado para nos encontrar com o nosso Deus, que um dia veio, nasceu de uma forma simples, singela, numa manjedoura, cercado ali por animais e envolto em panos. Ali estava a promessa se cumprindo. O Deus se encarnando. Emanuel, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o príncipe da paz. E se há alguém aqui nesta noite que ainda não teve esse encontro com o Senhor, que o teu Espírito Santo trabalhe nesse coração, quebrantando essa vida, iluminando, ó Deus, o seu entendimento na compreensão desta palavra, para que essa pessoa possa ter, ó Deus, esta segurança que nós temos em Cristo Jesus, de que, ó Deus, se nós partirmos hoje daqui, nós estaremos com o Senhor. Mas enquanto isso não acontece, nós aguardamos essa esperança, pregando e anunciando essa mensagem de salvação, para que todos possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio para nos dar vida e vida eterna. Em nome de Jesus é que nós te louvamos e bendizemos. Amém, Senhor Deus. Amém, meus amados. Antes de nós encerrarmos aqui o nosso culto, nós vamos ter a apresentação das crianças. Eu quero chamar só o presbítero Rafael. Nós vamos só preparar aqui para a apresentação das crianças.
Enquanto as crianças estão descendo, eu queria só compartilhar com vocês aquilo que nós temos ensinado às crianças. Nós temos, durante o ano de 2023, mostrado a elas que, desde pequenininhos, eles são e devem ser discípulos do Senhor Jesus. Eles não realmente estão preparando um show, uma apresentação, mas desde pequenininho, os meus filhos e os seus filhos têm entendido que todo o nosso louvor, tudo aquilo que nós fazemos todos os dias das nossas vidas, como o apóstolo Paulo em 1 Coríntios tão bem nos diz, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, façam tudo para a glória de Deus. É interessante a gente ver que Jesus entendeu muito bem isso. Essa primeira música que nós vamos cantar com as crianças, ela é chamada Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E eu queria que vocês prestassem bastante atenção também. Eu sei que às vezes é difícil a atenção, querer olhar as crianças, mas na letra da música, que ela diz exatamente, ela conta sobre a trajetória de Jesus, como ele crescia em estatura, e graça, sabedoria diante de Deus e dos homens. E meus irmãos, como também nós somos chamados para viver a nossa vida assim. Quando nós cremos em Jesus, quando nós recebemos um coração novo, nós estamos apenas começando a nossa carreira cristã. Como bebês, nós devemos crescer. Deus não deseja que nós permaneçamos como nós somos. E é interessante a gente olhar para o relato de Lucas. Nós lemos o texto aqui inicialmente, e nós sabíamos também que anualmente as pessoas iam ali a Jerusalém para a festa da Páscoa. E numa dessas ocasiões, os pais de Jesus, voltando para Nazaré, depois de 3 dias de viagem, eles celebraram, né? Onde está Jesus? Onde está Jesus? Então eles, voltando para procurar a Jesus, 3 dias depois, acharam Jesus assentado no templo, no meio dos doutores, ouvindo e interrogando aqueles doutores. E todos se admiravam da inteligência e das suas respostas. Então os pais, a primeira coisa que o pai faz, quando ele vê o seu filho ali, né, depois de 3 dias, aparentemente, supostamente perdido, né, eles questionam a Jesus e diz: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E sabe o que Jesus respondeu? A resposta que eu e você deveríamos ter nos nossos corações todos os dias. Ele respondeu assim: por que vocês me procuravam? Vocês não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai, cumprindo a agenda do meu pai, cumprindo a agenda do reino de Deus? E meus irmãos, as crianças vão cantar sobre isso. E a pergunta que fica para nós é: será que eu e você temos cumprido a nossa agenda? Será que nós temos vivido para cumprir uma agenda pessoal, cheia de problemas, tribulações, cheia de coisas para resolver durante a semana, cheia de justificativas, porque eu tenho 1, 2, 3 filhos, porque eu tenho meu trabalho que é pesado, porque eu tenho minha casa que cuidar? Ou será que eu entendo que nós não devemos realmente olhar para as coisas desse mundo? Que realmente, para aqueles que são filhos de Deus, Ele conhece cada uma das nossas necessidades. E nós, como crianças espirituais, nós devemos crescer. Nós devemos nos tornar maduros. E a pergunta para nós essa noite, para nós refletirmos, é esta:
Será que nós permanecemos como crianças ou nós estamos a cada dia nos tornando maduros? Amém? Que nós possamos juntos refletir nisso, enquanto nós cantamos, e que vocês possam observar a letra dessa música. Toda glória seja dada ao nosso Deus. Amém? O anjo Gabriel apareceu a Maria, dizendo que a Virgem um filho conceberia. E numa manjedoura um chorinho se ouviu, era o choro de Jesus, a profecia se cumpriu. Menino nos nasceu e um filho se nos deu, seu nome será Emanuel. O menino crescia em sabedoria, estatura e graça lá no céu. Como ele nasceu, eu também nasci. Como ele cresceu, eu também cresci. Mas o que ele fez nunca vou pagar. Me perdoou e morreu por me amar. Como ele nasceu, eu também nasci. Como ele cresceu, eu também cresci. Mas o que ele fez nunca vou pagar. Me perdoou e morreu por me amar. Aleluia, um menino nos nasceu. Aleluia, glórias ao Filho de Deus. Aleluia, um menino nos nasceu. Aleluia, glórias ao Filho de Deus. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu, seu nome será Emanuel. Como ele nasceu, eu também nasci. Como ele cresceu, eu também cresci. Mas o que ele fez nunca vou pagar. Me perdoou e morreu por me amar. Como ele nasceu, eu também nasci. Como ele cresceu, eu também cresci. Mas o que ele fez nunca vou pagar. Me perdoou e morreu por me amar. Aleluia, um menino nos nasceu. Aleluia, glórias ao Filho de Deus. Aleluia, um menino nos nasceu. Aleluia, glórias
coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, Emanuel, consagramos todo o nosso ser a ti, Emanuel, consagramos todo o nosso ser a ti, Emanuel. As crianças
As crianças podem ficar aqui ainda em cima. Eu queria convidar a igreja a se colocar de pé. Nós vamos cantar mais uma vez essa música, todo mundo junto, porque queria perguntar para vocês. A pergunta da música é justamente essa: o que Ele é para você? O que Cristo representa, depois do que nós ouvimos hoje à noite, a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Será que você entende que Ele é o seu Salvador, mas também Ele é Senhor da sua vida, Ele tem direitos sobre a sua vida, e você deve servir, viver a sua vida para servir a Ele? Nós vamos cantar juntos, novamente como igreja, nós vamos encerrar. Tua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre a terra e mar, porque Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar. Que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, não. Mas agora ao meu lado está, cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Os irmãos podem sentar um pouquinho. Que bênção, né, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, vamos só orarmos para encerrarmos o nosso culto desta noite. E a mensagem que nós queremos deixar para todos aqui é exatamente essa: o que Ele é para você, o que Jesus é. Nós vimos nessa noite que Ele é fiel. Ele é fiel em cumprir com as suas promessas. E todas as promessas Ele cumpriu e com certeza também cumprirá aquela em que Ele diz que Ele vai voltar
e que nós estejamos preparados para isso. A música diz, tudo Ele é para mim, mas muito mais do que tudo, que Ele possa ser o Senhor e o Salvador de nossas vidas. Vamos orar neste momento, vamos agradecer que você possa ter um Feliz Natal, juntamente com os seus familiares, amigos, aproveitando bem o restante da noite, celebrando essa noite de celebração, onde nós trazemos aqui um pouco do que Deus faz e continua fazendo na história e também na história de nossas vidas. Que Deus continue transformando e tocando o coração de cada um de vocês. Obrigado por aqueles que estiveram nos visitando nesta noite. Estamos muito felizes pela sua presença aqui. Voltem mais vezes, as portas aqui sempre vão estar abertas para recebê-los. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar, vamos agradecer e assim nós encerramos o nosso culto desta noite. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por esta noite maravilhosa que o Senhor nos concedeu aqui. Noite de celebração, ó Deus, noite de comemoração, noite, ó Pai, em que nós, ó Deus, podemos ver a Tua promessa, ó Deus, que se cumpriu e continua se cumprindo, ó Pai, a cada dia nas nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é fiel, fiel, ó Deus, à Tua palavra. Por isso nós te bendizemos e te agradecemos. Que o Senhor nos conceda, ó Deus, uma semana abençoada na Tua presença, ó Deus, sendo conduzidos e dirigidos pelo Teu Espírito Santo. E que a graça de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus, o Filho, as ricas consolações e a comunhão do Teu Espírito Santo seja com o Teu povo que se reúne neste local e em toda a face da terra até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Só lembrando aos irmãos que no próximo domingo nós teremos o nosso culto de Ano Novo. Estaremos logo após o culto, o nosso jantar aqui. Alguns irmãos já têm aí se programado, colocando lá no grupo do WhatsApp da igreja o que vai trazer. E você é nosso convidado também para poder estar junto conosco, tá bom? Deus abençoe e tenha aí um Feliz Natal.